substituídos por terríveis, como o do susto, do pânico, do choro, medo, após o deslizamento da entrada. Desde o início, Ashmore se despontou como líder, tentando acalmá-los e achar uma solução para tirá-los dali. Depois de alguns dias na caverna, com a luz escassa, poeira, pouco oxigênio, aumento da temperatura e quase sem comida, o confinamento em condições adversas e associados a fatores psicológicos que os levou a pensar na família, nos projetos perdidos, e aí o estresse começa a desencadear uma discussão e a desunião do grupo e, claro, a busca pelo culpado, que no caso seria Roger Ashmore. O mesmo que antes era exaltado por sua liderança, agora era crucificado pelos seus liderados. Com a notícia, já no 20º dia, de que o resgate demoraria mais 10 dias, a necessidade de punir o culpado, por tudo se instala de forma clara dentro daquele lugar. E o grupo, já dividido entre líder e liderados, começa então as agressões verbais, imprecações de toda natureza, vontade de punir o responsável por tudo aquilo, ou seja, um bode expiatório. No auge do desespero, um deles, com uma pedra em mãos, poderia ter batido na cabeça de Ashmore enquanto dormia ou estava distraído, e os outros, por compactuarem de tal vontade, nada fizeram para impedir. Como Roger foi quem havia proposto tal ato pelo rádio, eles já tinham certeza de que não seriam punidos e estavam aliviados pela sensação de vingança, pela saciedade de punir o culpado. Nando Parado, um dos sobreviventes do desastre aéreo dos Andes, nos mostra algo parecido. Quando ele foi abordado e questionado por um dos colegas ao avistar o cadáver do piloto do avião, que lhe perguntou: "Você cortaria a carne para comer?" Ele disse sim, afinal ele nos colocou nessa enrascada. Depois que o Ashmore foi brutalmente morto pelos companheiros, cujos já acreditavam não aguentar por mais uns dias a fome, indo contra todos os princípios que foram criados, decidiram comê-lo. Mas eles se esqueceram que a vida é um bem indisponível. Matar alguém, ainda que seja para a sobrevivência própria, é homicídio. Nenhuma vida é mais valiosa que a outra. Ambas se equivalem em perfeita harmonia e peso. No mundo, milhões de pessoas morrem todos os anos de fome. Imagina se todos resolvessem matar os outros seres humanos porque estão sem alimento e se encontram em condições de necessidade? Não havia necessidade de tal crueldade, pois os mesmos poderiam ter esperado até que o primeiro viesse a falecer, e então os outros saciariam-se. O valor do bem jurídico, que é a vida humana, é inquestionável. Conclui-se, portanto, que os acusados devem ser condenados por motivos de fato. Diante do exposto, é requerida a condenação dos enunciados com base no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal Brasileiro, para que seja feita a justiça. Meus cumprimentos aos ilustríssimos colegas ministros e a todos presentes neste tribunal. Inicio minha decisão salientando que discordo do ministro Rodolfo no momento em que ele diz que houve omissão do Estado quando este, representado pelos juristas e médicos em plantão, foi interpelado pelos réus se poderiam ou não sobreviver através do consumo da carne humana. Evidencio que foi legítima a postura dos juristas que representavam o Estado naquele momento, porque a lei brasileira prevê no Código Penal, em seu artigo 23º, o estado de necessidade. Cito um trecho de tal artigo para podermos elucidar melhor o contexto da trama. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 1º, em estado de necessidade, 2º, em legítima defesa, 3º, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Posteriormente, no artigo 24, temos a conceituação do que seria o estado de necessidade. Cito-o: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias
não era razoável exigir-se. Logo, podemos concluir que, diante desses princípios positivados em nossa lei, se os juristas os revelassem para os infortunados réus no momento da interpelação, além do terrível estado psicológico e físico que eles já se passavam, poderia se instalar o caos dentre os 5 espeleólogos, isto é, poderia haver tentativas desesperadas de assassinato entre todos eles, e assim, os prejuízos seriam bem maiores. Notando-se, portanto, que a suposta postura de se tirar a sorte de quem seria sacrificado foi a mais razoável. Se esses réus forem condenados hoje, estaremos cometendo um grande absurdo, pois além dos prejuízos materiais, recursos utilizados e, sobretudo, as 11 vidas que já foram perdidas, ou seja, a do explorador Roger Wetmore e dos 10 trabalhadores, estaríamos violando a lei brasileira, que é clara no que tange ao estado de necessidade. Sobre o canibalismo ou antropofagia, podemos esclarecer que é definido como a prática de consumo de carne humana em caráter habitual ou também ritualístico. Diante dos fatos, meus nobres colegas, podemos assegurar que os réus praticaram o ato canibal em estado de necessidade, isto é, não havia o hábito do consumo de carne ou caráter religioso envolvido no enredo, muito menos a prática de vilipêndio a cadáver, como configura o artigo 212 do Código Penal. Ademais, o canibalismo em si não é crime, homicídio é crime. Não há como alguém ser acusado de canibalismo, porque o cadáver não é pessoa de direito, e sim objeto de direito. Ou seja, ele é algo que é protegido pela lei devido à importância do respeito à memória dos mortos, para a família e para a sociedade. Mas, se a morte ocorreu de forma natural, logo não há acusação de homicídio. Mesmo que tenha ocorrido o homicídio de Roger Wetmore na caverna, ele só ocorreu devido ao estado de necessidade e ao suposto acordo que foi feito entre os espeleólogos. Diante de todas as proposições que foram discutidas neste tribunal, dos autos do processo, diante da lei, eu absolvo os réus de todo e qualquer ônus. Primeiramente, cumprimento meus nobres colegas juízes e faço uma pequena citação da palavra de Deus. Crônicas, capítulo 1, versículos 7 ao 12, onde o grande rei Salomão pede sabedoria a Deus, para que possa governar com justiça e sabedoria o povo de Israel. Sendo assim, inicio este veredito com os mesmos pedidos a Deus. Pois bem, é de conhecimento de todos neste tribunal que, inegavelmente, houve de fato um crime de homicídio no que diz respeito a esses 4 acusados aqui estão, requerendo esse julgamento em última instância para absolvição do crime cometido, conforme a lei do nosso país, no Código Penal brasileiro, no artigo 121, matar alguém é considerado crime com suas respectivas sanções penais, seja este crime por dolo ou por culpa. No entanto, não podemos deixar de observar as circunstâncias que circundam este caso e suas características peculiares, pois não se vê um fato como esse todos os dias. Ao observar e analisar os fatos com profunda atenção, percebo muitas particularidades acerca dos mesmos. Ao saírem em uma excursão que lhes era corriqueira para explorar cavernas, os acusados e a vítima foram surpreendidos por um desmoronamento natural que obstruiu a passagem para a saída da caverna. Nessa caverna, observa-se a inexistência de água, fauna e flora, ou outra forma de saída da mesma, sendo um ambiente hostil à vida humana como a conhecemos hoje. Tais fatos já são de pleno conhecimento de todos neste local. A escassez de comida e de água e sem previsão de saída gera inúmeras consequências, tanto físicas quanto psicológicas, ao ser humano, sendo necessário que observemos uma questão importantíssima, que é o instinto de sobrevivência, instinto esse aguçado após a comunicação com aqueles que estavam desdobrando-se em esforços
desmedidos para salvá-los. Porém, com uma previsão de saída que não atendia a nenhum dos envolvidos na situação que se encontravam, pois até conseguiram chegar onde estavam para salvá-los. A probabilidade de estarem mortos era quase 100%. Vale salientar que tal notícia foi dada ao mesmos em momentos de escassez quase que total de suprimento e água. Ora, senhores, não abastando tantas adversidades, nota-se uma omissão do Estado ao se fazer aplicar naquele local aquilo que o mesmo Estado quer seja aplicado aqui hoje. O direito positivo ou positivado, as leis propriamente ditas, pois quando questionando sobre a possibilidade da sobrevivência consumindo-se carne humana, nada foi falado, havendo silêncio sepulcral no rádio de comunicação. Todavia, ao negar-se a mandar um representante para avaliar a situação e dizer aos autores e à vítima que não podia cometer o canibalismo, o Estado se absteve de aplicar o direito positivo aos mesmos, deixando-os livres para exercer o direito natural, ou seja, o direito de criar regras de convivência e até mesmo de sobrevivência dentro do ambiente em que se encontravam, pois ali o direito positivado pelas normas e o ordenamento jurídico, não aplicando-se efetivamente, uma vez que o Estado negou-se a falar sobre o canibalismo. A debilidade psíquica e física pela falta de alimentos e pela fatídica prospecção de não serem salvos com vida de forma alguma, podem servir como atenuante ou desculpa pelo ato cometido pelos autores, pois todo o contexto do ocorrido explica o fato, porém não o justifica. E não pretendo de forma alguma me atrever a imaginar aquilo que tanto os autores quanto a vítima passaram em seu enclausuramento forçado, pois não me sinto capaz de julgar o que cada ser humano pensa ou como age em um momento, tal qual os autores e a vítima passaram. E não posso afirmar ainda a existência de premeditação de fato, pois se tratando de pessoas normais no que diz respeito à sanidade mental, pois não vislumbrei nenhum atestado médico contrário a esta afirmação. Posso concluir, então, que não saíram para a exploração com o intuito de matar a vítima, para consumir sua carne, lembrando ainda que todos eram amigos, sendo tal ato praticado em necessidade extrema de sobrevivência. Logo, se houve qualquer tipo de preparo para o crime dentro do decorrer dos fatos, foi certamente após a debilidade mental causada pela escassez de água e comida, e a omissão estatal de dizer que não poderia cometer aquele ato, mesmo em circunstâncias tão extraordinárias. Passaram a exercer assim o direito natural que estava em suas mãos, que seria o direito à vida e à sobrevivência. Portanto, ao meu ver, não podemos levar em consideração para este julgamento qualquer tipo de premeditação, lembrando-se que não está sendo aqui desconsiderada, em hipótese alguma, a dor e a angústia dos familiares da vítima em questão. Portanto, opto pela absolvição dos autores, observando-se única e exclusivamente o fato de já estarem apenados, não só psicologicamente, bem como moralmente, por ter que conviver com a sensação de culpa ao terem consumido a carne de um amigo para sobreviver, fato de não conseguirem apagar de suas mentes enquanto viverem. E moralmente, pois sempre serão julgados e condenados pelos parentes e amigos da vítima em questão ou até mesmo seus próprios familiares e, consequentemente, a sociedade onde estão inseridos. Portanto, não vejo motivo plausíveis para ser aplicada uma pena restritiva de liberdade, uma vez que os autores serão reféns de si mesmos e de suas respectivas consciências.
Bom dia, pessoal. Estamos começando um programa e hoje a gente vai debater aqui com o ministro, senhor excelentíssimo ministro Luiz Carlos, e o senhor David também vai estar aqui com a gente falando sobre o acontecimento que repercutiu na mídia e que acompanhamos nos jornais aqui. Trata-se dos casos dos exploradores de caverna. Então iremos começar perguntando ao senhor Luiz Carlos. Vossa Excelência, que acompanhou o julgamento dos exploradores de caverna, que balanço que o senhor faz? O balanço, obrigado pela oportunidade de estar aqui. O balanço que faço é que foi muito positivo e, diante de tudo que fora explicitado pelos nobres colegas naquele tribunal, eu mantenho o meu posicionamento de que a vida é um bem jurídico indisponível, devendo essa ser resguardada a todo custo. E o que se pode ser comprovado a partir da decisão da maioria dos nobres colegas que realizaram aquele julgamento, vale salientar que a vida de cada um, como valor inestimável, deveria ter sido preservada. E não sendo preservada, houve julgamentos que eu não tenho nenhum resquício de dúvida que foi um julgamento justo conforme a lei apresentou. Uma pergunta agora para você, David. A Vossa Excelência essa semana disse em corte que se trata de um caso penal, acima de tudo, e que a sentença desses homens foi justa. O que você me diz sobre esse caso? Bom dia, Samuel. Bom dia, Excelência. Realmente trata-se de um caso penal e houve um equívoco na questão. Eu achei injusta a sentença. Por quê? Ora, nós estamos tratando aqui de um caso penal, de homicídio, e o que eu notei que houve nesse julgamento foi um pouco de... Fiz até algumas anotações aqui durante a apresentação desse julgamento, uma espécie de valor pessoal que foi passado pelos nobres ministros com relação ao fato. Uma vez que o crime de homicídio ocorreu, não há nenhuma dúvida que houve esse crime dentro da caverna, só que daí a dizer que eles são monstros e tem que ser presos, ninguém tem como chegar a essa conclusão, porque nenhum de nós aqui presentes passou sequer 3% que eles passaram dentro daquele local. Perguntando aos senhores, então, é possível juízes ter agido